O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Novamente estamos aqui no programa Direitos e Desafios do Mundo Neurodivergente. E hoje nós vamos conversar com a professora Priscila, que atualmente é diretora de uma escola municipal na cidade de Mococa. Boa noite, Priscila, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu queria que você se apresentasse. Bom, primeiro eu queria falar que é uma honra estar aqui com vocês, né? Obrigada pelo convite. Meu nome é Priscila, eu atualmente estou como diretora de uma escola na zona rural lá, que todo mundo conhece como Escola As Paz. E tenho um filho que tem o diagnóstico de autismo de 6 anos, né? Acabou de fazer 6 anos, que é o Gael. Eu que agradeço, nós agradecemos, né? Porque nós temos muito a aprender com a história da Priscila e do seu filho e do diagnóstico, né? Ô Priscila, no nosso bate-papo, eu quero primeiro saber assim de você, como que foi, o que fez você procurar o diagnóstico do Gael? Quais os sintomas, o que você achava diferente que te levou a buscar um diagnóstico? Então, o Gael, ele nasceu assim, próximo da pandemia, então ele era aquela criança da pandemia que todo mundo falava. E como eu era da área da educação, eu comecei a perceber primeiro que ele não se interessava muito por musiquinha, por ler livros, né? Eu mostrava um livro para ele, ele folheava correndo, já ia fazer outra coisa. Principal de tudo, ele não falava quase nada. Com Isso com que idade? Com 2 anos, ele falava só água desse. Ele não falava nem papai, não falava mamãe, porque ele pedia água, era quando ele queria água. Ele toma muita água até hoje. E aquilo ficava, né? Aquela pulguinha atrás da orelha. Só que levava assim nos médicos, a gente escutava aquela famosa frase: cada criança tem o seu tempo, né? Ele sempre teve a parte motora muito desenvolvida. Então, assim, ficava aquela coisa. Ele batia muito a cabeça também no chão. Tudo ele pedia alguma coisa, ele pedia uma bolacha. Tinha que dar no exato momento que ele falava, senão ele batia a cabeça. Entendi. E aquilo eu percebia que tinha alguma coisa diferente, mas eu não conseguia enxergar o autismo. Entendi. Mas eu sabia que alguma coisa estava diferente. Sim, até porque 4, 5 anos atrás ainda não estava esse aumento, né? Então, muitos profissionais ainda não sabiam como lidar com isso, né? Então, eu acredito mesmo que tenha sido mais difícil. E, assim, como foi a aceitação do diagnóstico? Como foi para você, como mãe, para sua família, aceitar o diagnóstico, entender todo esse processo? Então, quando a gente começou a perceber esses sintomas dele, me deu muito medo, né? Que eu acho que toda mãe sente, né? Muito receio. E eu acho que por eu ter formação na área, eu tinha muito medo de autismo. Eu até chegava a pensar, falava, nossa, podia tanto ser alguma outra coisa, mas não autismo, porque eu já tinha aprendido que é um dos transtornos mais graves, né? Do neurodesenvolvimento. Então eu não queria aceitar muito. E eu ficava assim, não vai ser nada. Até fechar mesmo o diagnóstico demorou 1 ano. Porque nessa investigação a gente descobriu que ele também tem surdez unilateral. Então ficava aquele questionamento. Ele não fala porque ele não escuta, ou ele realmente tem um problema de comunicação. Isso. E aí quando a gente foi atrás de neuropsicóloga, da neuro mesmo, vem aquela fuga, né, que você não quer, mas eu fui mesmo assim, mesmo com medo, fui atrás, porque assim, o que eu pensava? Se ele for, ele já é. Não tem o que eu fazer. Não tem como mudar, então, assim, né? eu busquei o melhor para ele, porque a gente sabe que quanto mais novo, melhor, né, as intervenções, e aí começou todo o processo de avaliação, de fechar diagnóstico, mas foi difícil. Então, os sentimentos que mais te envolveram naquele momento, quais foram? Eu acho que foi o medo. E aquele sentimento depois, falar, nossa, por que eu? Né?
E eu acho que toda mãe vive, que é aquele luto, né? Famoso luto, que se fala tanto, mas ele é muito real. Que você idealiza muito do seu filho, como ele era muito pequenininho na época, e eu pensava, falava assim, nossa, será que um dia ele vai falar? Será que ele vai ser independente? Será que ele vai ter uma vida, assim, na medida do possível, normal? Né? Foram esses sentimentos, eu acho que eu mais senti. Certo, e acho que assim, é bem natural e tem que ser respeitado esse momento, né? Até por você mesma, né? Na hora você tem que se acolher também, se respeitar, é normal ter esse sentimento, é normal ter até uma recusa, né? Muitas mães recusam o diagnóstico, aí depois de um tempo voltam a procurar, né? Porque tem que ser processado isso. E né? quando foi engraçado, porque como demorou 1 ano para fechar esse diagnóstico, lá pro finalzinho eu já sabia, já tinha certeza. Porque foi um processo lento, assim, de aceitação, de perceber as coisas. Mas o dia que eu escutei da neuro, o dia que ela virou para mim e falou assim, vamos fechar o diagnóstico dele? Parece que deu aquele susto, assim. E chorei, né? Mesmo já sabendo, mas aquela confirmação tem um peso. Né? Tem um peso, Eu acho, assim, muito difícil, tanto para o médico falar e muito mais ainda para a família receber, né? E tem que ter todo um carinho especial para fazer isso, né? É bem difícil. E Priscila, o que mudou na rotina de vocês, da sua família, da sua casa, depois do diagnóstico do Gael? Mudou tudo, porque assim, antes a gente só pegava, né, eu e meu marido, a gente saía. Depois do Gael, como ele tinha um problema muito grande de comportamento, não é todo lugar que você vai, você fica com medo de como vai ser a reação dele, a reação das pessoas vendo ele, né, porque as pessoas têm aquela ideia do autista clássico, né? Que tem estereotipia, que não fala. Olhando assim, você não fala que o Gael é autista, só olhando para ele. Sim. Só que ele tem muitos comportamentos, ele tem muita rigidez cognitiva, então ele se jogava no chão no mercado. E aí era aquela coisa, teve uma época que ou eu ia no mercado, ou meu marido, os dois juntos não ia, porque aí tinha que levar ele, a gente evitava. Então assim, primeiro foi essa, que é errado, a gente sabe que é errado, né? Ficar meio isolado, recluso, né? Porque ele tem que conviver, né? A gente, só que no começo é muito difícil para os pais passar por tudo isso, né? E ver as pessoas olhando. O julgamento, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa, né? Falar, nossa, aquela mãe não deu educação para criança, tá fazendo birra, né? E não é assim. Então, a gente mudou. Onde que a gente vai, a gente tem que pensar muito bem. Se é um lugar que, assim, que tem uma área para criança, porque ele não fica sentado, né? E a questão das terapias, né? São muitas terapias. A vida muda, a gente vive em função dele, né? E você continuou trabalhando? Continuei trabalhando, mas eu tive que entrar com um processo na justiça para reduzir a carga horária, porque eu não tenho uma rede de apoio. Quem leva ele nas terapias sou eu. E são muitas terapias, né? E tem bastante horas de terapia. E tem que ficar pegando na terapia, levando na outra, buscando a escola. Então é bem corrido depois. Isso é uma coisa importante para as mães atípicas. No caso do autismo, elas têm, quem é funcionário público tem o direito de redução da carga horária. Então tem que se informar sobre isso, né? Porque, como a Priscila disse, em relação às terapias, à escola e todo o combo de um filho, né? É importante adquirir esse direito, né? Lutar para isso, né? E, assim, a gente sabe que são muitas as dificuldades, né? Em todos os neurodivergentes, todas as crianças atípicas. E o que você acha, assim, quais são as dificuldades no dia a dia? Tanto lá no começo quanto agora. No começo era mais difícil, porque essa questão, né, da rigidez cognitiva, não conseguia em todos os lugares, ele ficava muito irritado. Então, assim, era mais difícil sair com ele, né?
E aceitar, né? Aceitar que a tua vida mudou, que você vai ter um filho com deficiência, que isso é permanente. Melhora muito. O Gael melhorou muito com as terapias, com a medicação. Ele é uma criança que tem que tomar medicação, porque ele era autolesivo, não são todos, né, que tomam, mas no caso dele foi importante. Hoje ainda é menos, mas ainda é muito difícil. Tem dia que a gente chega, chora no banho, né, porque perdeu a paciência, mesmo sendo da área, né. Tem dia que a gente sabe mais pro filho do outro do que pro nosso. Com certeza. Então, né, é difícil, às vezes, lidar com tudo isso, porque é uma dificuldade que é diária, né? É todo dia. Você dorme preocupada, passa o dia preocupado e termina a noite pensando, né, onde que eu errei, o que que eu fiz, por que que ele teve esse comportamento, o que que eu deixei de fazer. Então, assim, e é para sempre, né? É uma culpa que vocês, mães, têm que olhar para isso com carinho, né? Tem que tentar trabalhar isso, uma psicóloga, uma terapia, né? Porque realmente é muito difícil. Mãe já é culpada, né? A gente já se sente culpada em todos os momentos. Vocês são mais ainda, né? E eu ainda penso assim, nossa, eu sou pedagoga, eu sou formada, eu deveria saber lidar melhor com meu filho, né? Mas o caso de ferreiro e espeto é de pau, não é uma assim? verdade. Então não vai dar certo. Bom, então agora nós vamos para o intervalo e logo mais voltaremos a conversar com a Priscila, porque o papo está muito interessante. Tem momentos na vida em que o estilo faz toda a diferença. Na Galvani você encontra o traje perfeito para qualquer ocasião. Casamentos, formaturas e eventos especiais. Transforme seu visual com elegância. Dos detalhes ao caimento, cada peça foi feita para valorizar o seu momento. Qualidade, sofisticação e o ajuste perfeito do jeito que você merece. Galvani, aluguel de trajes masculinos. Rua Campos Sales, 581 no piso superior da H. no centro de Mococa. Galvani, aluguel de trajes masculinos. Vista-se de elegância. Pinheirinho Supermercados, tradição e confiança. As melhores ofertas você encontra aqui. De segunda a quarta, Hortifruti Pinheirinho Supermercados. Frutas e legumes com qualidade em primeiro lugar. De quinta a domingo, ofertas especiais do final de semana. Açougue, qualidade premium. Padaria e rotisserie, completo pra você. Restaurante Pinheirinho, todos os dias das 11 às 14 horas. Compre online www.pinheirinhoonline.com.br. Acompanhe nossas redes sociais, @Pinheirinho Supermercados, e aproveite nossas ofertas. Seu melhor amigo merece o melhor cuidado, não é mesmo? Na Clínica Veterinária Dr. Pet, nós entendemos isso. Aqui a saúde do seu pet é nossa prioridade, com consultas, cirurgias, vacinas, Uberdog e um atendimento completo. E para a felicidade dele, oferecemos um spa completo, banho relaxante, dose higiênica ou personalizada por raça, deixando ele lindo e cheiroso. Cuidamos da saúde e da beleza com todo o carinho que ele merece. Vem pra Clínica Veterinária Dr. Pet, onde seu pet é tratado com amor. Bom, voltando aqui a nossa conversa com a professora Priscila, da cidade de Mococa, e também é uma mãe atípica, tem muito a mostrar pra gente dessa realidade. Priscila, você, sua família, vocês conseguem celebrar uma vitória da evolução do Gael? Como que é isso? O que vocês fazem? Acho que primeiro é diminuir as expectativas, né? Você tem que aprender a... Se eu comparar o Gael com as crianças da turma dele, é muito diferente, ele fica quem? Mas se eu comparar tudo que ele faz, ele melhorou muito. Eu lembro assim, como ele não falava, era uma expectativa, né? Eu pensava assim, como que é a voz do meu filho? Eu não sabia, né? Ele já com quase 3 anos e fazendo fono desde os 2 anos de idade. Eu lembro que eu pegava ele na escola durante um ano inteiro, eu colocava ele no carro, perguntava, o que você fez hoje na escola? E ele não sabia responder, ele não falava, ou ele falava só uma coisa, assim, não respondia. E eu lembro a primeira vez que eu estava com meu marido, né, a gente estava tomando café, ele estava junto, e o Gael assim,
as pessoas chegam para a criança e sempre perguntam, qual que é o seu nome? Quantos anos você tem? E ele não respondia. E aí eu ficava assim, será que eu tenho que falar que ele é autista para a pessoa não parar de perguntar, né? Você não sabe muito o que fazer. Só que ele era assim, ele chegava perto da pessoa e ficava parado. Porque ele sempre gostou muito de interagir, só que ele não sabia interagir. Entendi. E aí eu lembro, a gente estava tomando café, eu e meu marido, num sábado de manhã. E aí uma moça perguntou, a gente estava lá na Exótica, e ela falou assim, qual que é o seu nome? Aí ele falou, Gael, na hora. Eu e meu marido, um olhou pro outro, e a gente começou a chorar. No meio da Exótica, porque... E aí eu acho que, coitada, a moça não entendeu nada. E pro Gael foi uma coisa tão assim, né? E assim, são as pequenas coisas, né? Sim. Quando você não tem, porque é uma, né? Pensa você perguntar o nome do seu filho, né? Só que quando ele não fala, é muito, né? É muita coisa. E tudo que ele começava a falar, uma frase que começa a falar, né? Aí você já comemora, você fica feliz, né? Então é celebrar as pequenas coisas. São pequenas vitórias no dia a dia que a gente precisa dar valor, né? E muitas pessoas que não têm essa vivência, talvez não se atente, né? Então aí na correria do dia a dia, trabalho e tal, às vezes a gente não percebe a evolução do filho, e elas demoram, né? Também, né? Porque o Gael, ele foi começar a falar com 3 anos e pouco. E ele começou a fazer fonas, terapias com 2 anos. Então, 1 ano, eu até escuto de mães lá na escola, falam assim, mas eu parei de levar porque eu não via resultado. E às vezes demora mesmo, depende de cada criança, né? Nossa, mas pode demorar. Muito, porque assim, pra gente é uma fala, né? É só falar. Mas o processo cerebral, o processo biológico da fala é muito complexo, né? É muito difícil. Então, isso realmente demora, né? Então, a gente precisa ter essa paciência. Mas para quem é mãe, quer que isso, né, aconteça igual na internet, né? Puf, já aconteceu. E não é assim. Então, tem também a frustração, né? A frustração de não estar, né, cada dia, cada mês, cada coisa que acontece, não é agora, ainda não fala. Eu imagino a emoção de vocês ouvindo isso, né? E Priscila, no seu trabalho, você que agora está como diretora de uma escola, o seu olhar mudou para as crianças que você tem lá na sua escola? Mudou muito, porque hoje eu entendo as mães, né? Porque assim, na escola, eu falo que cada um enxerga o seu lado, né? E eu acabo que eu enxergo os dois, porque eu tô lá na escola, mas eu tenho um filho em casa. Então, assim, tem muitas falas, às vezes, assim, às vezes as pessoas acham que a criança tá nervosa porque não tomou remédio naquele dia. Eu tava até hoje conversando com as professoras da minha escola. O meu filho, muitas vezes, ele fica nervoso na escola, ele se recusa a fazer atividade, e ele toma remédio certinho, ele faz todas as terapias. Então, assim, tem dia que vai dar certo, tem dia que não vai, né? Então, assim, saber disso me ajudou, eu acho que a falar para as pessoas da escola, falar assim, olha, não é bem assim, né? Ele pode estar tomando sim o remédio certo, mas o remédio também tem que acertar. Né? Então, assim, acolher as famílias, porque eu acho assim, tem mãe que chega, que você fala assim, olha, a gente está percebendo alguma coisa no seu filho, às vezes ela fica com vergonha, não quer levar em determinado lugar. E eu percebo que quando eu falo assim, não, mas o meu filho é autista, né? Aí eu acho que eles até assustam, falam, nossa, o filho da diretora é autista, né? Porque eu não sei, eles têm uma visão assim da gente diferente, né? Eles colocam a gente num outro lugar e é a mesma coisa, né? Mas eu acho que isso dá mais tranquilidade para os pais. Saber assim, tem mães que falam, né? Eu não quero dar remédio para o meu filho. Falei assim, mas se a médica passou é importante, né? Essa conversa, acolher mesmo a família, porque é muito difícil. A minha filha tem TDAH com predomínio desatento, então o TDAH é muito complicado a gente passar remédio, não é sempre que precisa, mas é a maioria.
E as mães, os pais têm muita resistência, né? Então, eu explico a história da minha filha, né? Quanto que foi bom, quanto que ela evoluiu, o quanto que melhorou, né? Porque é uma vivência que a gente tem e aí, né, fica mais fácil, talvez, né? Sim. Para eles aceitarem. E assim, com esse aumento muito intenso dos casos, dos transtornos, entre eles o autismo também, a gente sabe pelos últimos dados agora que tem uma criança para cada 31, um autista para cada 31 crianças. Então, numa sala de aula de 35, pelo menos um deve ter, né? E assim, ninguém está preparado, né? A saúde, a formação dos médicos, das terapias, está todo mundo correndo para entender, para se especializar, porque não era uma coisa que a gente via muito, né? E eu penso que a escola, eu vejo também, né, no dia a dia, os relatos, que a escola também está tentando se adaptar, né? Não é aqui em Mococa, em todas as cidades, no Brasil inteiro e até no exterior. Eu atendi semana passada uma criança de pais brasileiros que moravam nos Estados Unidos e eles voltaram para o Brasil para fazer as terapias, porque lá eles não conseguiram. E eu também já atendi uma criança que morava na Austrália e voltou para o Brasil porque nem o diagnóstico ela conseguiu, porque para passar num médico pediatra na Austrália, na cidade que ela estava, demora 6 meses. Então, olha só como é difícil. E a escola, tanto da Austrália quanto dos Estados Unidos, estava com muita dificuldade, então eles voltaram para o Brasil. Então, assim, o que você acha que deve mudar, o que está faltando nas escolas, não em termos de cidade, em termo global mesmo? Bom, eu acho que as escolas estão buscando, né? Buscando se capacitar. Eu falo que eu tenho pós na área, né? Eu fiz pós-graduação em deficiência intelectual e o que eu aprendi mais sobre o autismo foi com meu filho. Por quê? Porque eu acho que falta a prática, né? Falta... nas escolas a gente tem feito cursos, né? As prefeituras estão buscando oferecer cursos para os professores, mas que são importantes, né? Essa formação. Sim, muito importante. Só que eu acredito que falta também aquela parte de manejo comportamental. Alguma coisa prática. Eu acho que o professor sente essa dificuldade, porque às vezes a gente escuta falar assim, é importante uma rotina visual. E às vezes o professor coloca a rotina visual na sala. Só que aí tem que ter alguém com mais experiência na prática, porque às vezes a rotina tá lá, mas não pega o aluno, não mostra para ele de perto, para você ter certeza que ele tá visualizando, não sabe que tem que levar a cada troca de atividades, tá levando essa criança nessa rotina visual. Então, assim, é a prática. É a prática. Que um curso dificilmente vai te passar isso. Eu lembro que quando eu tinha uma professora de AEE, que era ótima na minha escola, e ela ia sair e ela ficava com um aluno autista. E eu falei assim, nossa, me ajuda, porque assim, eu tô com medo, porque eu não tinha tanta prática. Assim, quando você sair, o que eu tenho que fazer? Aí ela falava assim, quando ele fica nervoso, muda o foco. E eu não sabia disso, nunca tinha ouvido falar tão diretamente e de uma forma prática. Aí eu falei assim, mas como assim? Ela falou, muda de assunto, fala de outra coisa, porque naturalmente, né, nas escolas, com qualquer criança, a criança começa a ficar nervosa, qual que é a nossa primeira reação? Calma, vem cá, conversa comigo, o que aconteceu? E isso, para a criança autista, às vezes deixa ela mais nervosa. Mais irritada, piora, né? Só que é o impulso, é natural pra gente, né? Eu lembro que depois que ela falou isso, eu usei isso na minha prática, numa época que eu fiquei lá, eu fiquei como diretora um tempo no Barreto Coelho, tinha uma aluna autista lá. E ela estava nervosa, né, e a coordenadora preocupada com ela, né, foi lá perto dela, começou a perguntar, o que aconteceu, fala comigo, ela não conseguia parar de chorar. E ela chorava. Aí eu lembro que eu falei assim, que eu lembrei da mudança do foco, e ela estava com uma blusinha rosa, assim. Aí eu falei, nossa, que blusa bonita. Onde que você comprou? Ela parou de chorar na hora.
E eu falei assim, que isso o professor precisa saber. Porque às vezes são pequenas coisas que ajudam muito no dia a dia. E o que você diria para as mães que estão nos assistindo, que estão percebendo alguns sinais, que elas não estão entendendo, que estão achando que está diferente? O que você diria para elas agora? Dizer que não é fácil, que dá muito medo mesmo, só que a gente tem que ir com medo mesmo, porque é pro bem dos nossos filhos. É o que eu falo, sempre é bom ir atrás de uma avaliação, porque pode ser que não seja nada, né? Sim. Às vezes pode ser uma criança que precisa só de um estímulo maior. Sim. Mas se for uma criança mesmo que tem algum transtorno, alguma coisa, quanto mais nova ela começar a intervenção, vai ser mais benefício para ela, né? Com certeza. Então, assim, vai com medo mesmo, porque o medo nunca vai passar. Nunca vai. Nunca vai passar, mas se ele tiver alguma coisa, ele já tem. E aí não tem que como tratar, mudar, né? Então, a gente tem que enfrentar. Como a vida, né? A gente tem que enfrentar a vida. Exatamente. Bom, eu quero agradecer, Priscila, por você estar aqui com a gente hoje. Foi muito bom ouvir você, a sua história, do seu filho, que já está evoluindo bastante, né? E eu quero deixar aqui, então, para vocês assistirem os outros programas, assistam e compartilhem nas redes sociais. Vocês podem mandar as perguntas para a gente e nós estaremos atendendo vocês. Até mais, até o próximo programa.